A paz do Senhor Jesus, um abraço a todos, que Deus o abençoe no eterno nome do Senhor nosso Deus. É maravilhoso quando nós estamos lendo, estudando a palavra de Deus e nos deparamos com textos que chamam a nossa atenção. A palavra de Deus é de grande relevância e esse aqui é o nosso devocional Bíblia no Coração. Eu quero chamar a sua preciosa atenção para esse fato importante do capítulo 5 de Lucas, sobre a pesca maravilhosa. Isso porque nós vamos olhar hoje para o fracasso dos discípulos, mas a grande oportunidade dada por Deus. Isso quer dizer que Deus sempre tem formas graciosas e maravilhosas para nos ajudar a superar o nosso fracasso. Quando nós lemos o texto, o versículo 1 diz que a multidão apertava para ouvir a palavra, e ele estava junto ao lago de Genezaré. E viu dois barcos, aliás, à beira do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Os pescadores estavam lavando as redes. Eles estavam no seu momento de término de pescaria a noite inteira e não apanharam nada. Eles dizem isso aqui no texto. Quando acontece esse fato, eles estão frustrados pelo fracasso. Fracasso que levou eles a meditar muito. Mas aquela manhã é uma manhã de renovo, até porque Deus está ali, né? Nosso Senhor, Deus, Senhor Jesus, Deus revelado, está ali. E Ele está com um projeto de mudar a história daquele fracasso daquela noite. Aquele fracasso ali, ele está ali para mudar essa história. E ele em seguida pede para entrar no barco, e é exatamente o barco de Pedro. Afasta um pouco e ele começa então a falar. Não tinha um microfone, um serviço de alto-falante, algo assim, mas as ondas do mar que o vento levava na direção da praia, é exatamente isso que ele faz. De uma parte do mar ali, as ondas, o vento leva a voz, então alcança as multidões que ali estão. E Jesus então começa a ministrar a santa palavra. Discípulos estão ali observando, já não são discípulos, ainda são homens que ainda estão, homens comuns, né? Umas vezes nós temos falado sobre a autoridade do Senhor, e Deus está transformando homens comuns em extraordinário. Quando isso acontece, os discípulos estão lavando as redes, as multidões estão querendo ouvir a palavra, e Jesus então conclui aquilo ali e pede então para que eles vão pescar. E eles vão à beira, né? Vão pescar. Quando eles vão ali para pescar, Pedro e os demais acompanham. Jesus disse: lança as redes. Quando chega em alto mar, lança as redes, né? E Pedro podia questionar de outra forma, mas ele resolve então expor seu coração. Isso é a presença de Deus. Na presença de Deus, quando nós estamos na presença de Deus, a única coisa que vai vir a nós é expor nosso coração. Nós vamos nos derramar perante Ele. A sua presença é tão gloriosa que tudo que é fantasia, mentira, desaparece, elas vão embora. A realidade se torna, fica perante o Senhor. E Pedro então começa a dizer para ele: à noite nós não pescamos nada, nós apanhamos nada, nos conhecemos. Então, depois de uma simples palavra, Pedro disse: mas sobre a tua palavra eu lançarei as redes, sobre essa autoridade eu vou lançar as redes. Então a palavra do Senhor, ela nos impacta de uma forma, nos traz um impacto de uma forma tão grande, que a realidade e a verdade estão ali nua e crua diante dele. E ao mesmo tempo o desejo de fazer aquilo que o mestre está mandando. A gente observa em outras ocasiões também que Pedro, ele anda sobre as águas, sobre o mandar de Deus, sobre o agir, ou sobre a liberação da palavra de Deus. Então, isso aqui que me chama muita atenção,
quando a palavra é liberada. Jesus liberou a palavra, lançai as redes. Jesus conhece, ele é onisciente, onipresente, onipotente, ele é Deus, Deus revelado. E ali ele também é 100% homem. Como homem, ele também está ali para pescar. E quando ele fala isso, lança as redes, ele está liberando a palavra. A palavra de Deus tem poder, poder sobrenatural, que vai além de tudo aquilo que nós pensamos, imaginamos, refletimos, ela vai além. E quando ela chega nesse determinado ponto aí, Pedro obedece, lança as redes e descobre uma coisa importante. Ele descobre que as redes estão cheias de grandes peixes, e é uma quantidade enorme. E agora ele faz sinal para que os outros barcos venham e ajude ali, porque isso aqui ele sozinho não dá conta. Então é nesse presente momento que nós percebemos um princípio muito importante. E possamos destacar aqui como o primeiro princípio que nós observamos, né? Esse princípio aqui que chama muito a nossa atenção, é que nunca devemos fazer as coisas sem a presença do Mestre. Isso é, primeiras coisas que nós temos que fazer, Jesus primeiro pregou, ensinou e mostrou para Pedro e para os demais que o que é mais importante é ter contato e comunhão com Deus em primeiro lugar, para depois dar continuidade à nossa caminhada. Isto é, a nossa jornada do dia a dia, ela precisa ser principiada com a presença gloriosa de Cristo. Isto é, quando você e eu colocamos Deus em primeiro lugar, essas outras coisas que nós queremos, elas virão. Elas serão consequências de uma comunhão que nós teremos com Deus. E esta comunhão precisa de fato ser cultivada, não é? Cultivada, para que a nossa vida tenha sentido. A presença de Deus dá sentido para a nossa vida. A presença de Deus dá direção para a nossa vida. A presença de Deus nos ensina a alcançar os verdadeiros objetivos, objetivos que são categóricos, né? Objetivos traçados por Deus. Sem objetivo, a vida fica sem sentido, né? E sem a presença de Deus, contudo, aí é que fica sem sentido. A presença de Deus dá o sentido para a nossa jornada. Pedro pescaram a noite inteira, mas eles não tinham Jesus no barco. Agora eles estão pescando 1 hora, eles têm Jesus no barco. Jesus conhece, sabe aonde estão os peixes? Sim, sabe. E ele ordena que lance a rede. E quando eles lançam a rede, isso acontece. Então esse milagre traz um impacto muito grande para a vida daqueles homens. Eles passam a descobrir que a vida naquele presente momento, ela está sendo transformada, porque alguém que está no barco, que nunca fez parte dessa pescaria, agora está mudando a jornada, mudando o conceito, mudando os pensamentos, mudando as atitudes daqueles homens. E é nesse momento, então, que Pedro fica apavorado. E agora ele diz: afasta de mim, sou um homem pecador. Então, essa palavra liberada para pescar e o milagre alcançado, visto, traz para Pedro um impacto na sua vida. E esse impacto na sua vida é tão grande que ele pede para Jesus se afastar, porque ele reconhece que ele é pecador e que ele precisa de um milagre de Deus. Esse fato aqui, nós andamos com a Bíblia, com a palavra de Deus, mas o fato de não estudarmos a Bíblia, não conhecermos a palavra de Deus, isso tem acontecido na vida de muitas pessoas, que a palavra não tem causado nada, porque ela não está sendo devorada, comida. Ela precisa fazer parte da nossa vida. E quando ela faz parte da nossa vida, aí é diferente, muito diferente. Quando nós abrimos a Bíblia, que nós meditamos na palavra, aí nós passamos a ter o entendimento que essa palavra foi liberada para o nosso crescimento, para a nossa vida espiritual e para termos uma comunhão mais profunda e perfeita e gloriosa com Cristo. Então você e eu, nós precisamos sim, de verdade, abraçar esta palavra, reconhecer a autoridade desta palavra, honrar a Deus por esta palavra, porque é por ela que nós conhecemos Deus.
Então, naquele presente dia, Jesus ali está no barco. E Pedro, se apavora ali naquele momento e dá um grito dizendo para Jesus que ele é pecador. Reconheceu que ele é pecador. Diante da presença de Deus, a Bíblia diz em Jó, capítulo 42, verso 2, 40, aliás, e 1, verso 22, que até a tristeza salta de prazer. Isso quer dizer que na presença de Deus, as coisas se organizam. Elas se organizam. Nós passamos a viver uma vida verdadeira e não fantasiosa. Então a presença de Deus deu sentido. Sentido para uns pescadores que não tinham pego nada. Ela fez sentido. Então eu observo que o segundo princípio que eu observo dentro do texto é que nós precisamos deixar Deus trabalhar. Quando Pedro disse nós não pescamos nada, é como se fosse um impedimento. Mas naquele presente momento o Senhor não leva isso em consideração, porque ele sabe que Pedro está derramando o que está no seu interior, no âmago do seu coração. Então Pedro está dizendo para Jesus, nós conhecemos o lago, nós conhecemos todas essas coisas e nós sabemos nesse momento que não tem peixe. Eles estão em outros lugares, mas Jesus conhece. Deixa Deus trabalhar, Ele trabalhar na sua vida, na minha vida, Ele causar nas nossas vidas um impacto glorioso. Então é importante isso. E eu também percebo que dentro desse inteirinho aqui, nós precisamos nesse momento, ao ouvir o mandar de Jesus, ao ouvir a palavra liberada, e Pedro fazendo isso, ele descobriu que a partir daquele momento ele fazia parte do plano de Deus. Você também faz parte do plano de Deus. Você faz parte do projeto de Deus. Você faz parte desse plano glorioso. Talvez as coisas não deram certo porque você, antes de fazer as coisas de Deus, está procurando fazer as suas. Antes de colocar as coisas de Deus em pauta para fazer, você está se esmerando no que é seu, batalhando pelo que é seu. Faz diferente. Honra a Deus em primeiro e depois observa, essas coisas virão, serão consequências. Então Deus escolheu você, escolheu a mim, escolheu a Pedro, na beira do Tiberíades, escolheu quantos outros ali, que eram simples homens pescadores, que nada mais, talvez para a sociedade não tem muita coisa para oferecer. Quem sabe hoje, para a sociedade você não tem muita coisa para oferecer, mas Deus te escolhe. E Ele está te escolhendo para que você receba uma palavra dele liberada, ponha em prática e aí sim gera frutos. Ele diz, lança as redes. E Pedro procura por um momento dizer não, mesmo que disfarçadamente. Quando Jesus manda Ananias orar por Saulo, Ananias disse, Senhor, esse homem, eu ouço a respeito desse homem. E o que se ouve a respeito desse homem é que esse homem tem matado e destruído muitas vidas, muitas pessoas, teus filhos. Então não é importante que eu vá lá, é como se dissesse não, mas Deus não olhou para isso. Jesus não olha para isso. Ele olhou e continuou na palavra. Ele será para mim um vaso escolhido. Pedro recebeu a palavra. Ele, mesmo por um momento querendo resistir por não ter conhecimento da palavra, cede a palavra. E aí a palavra gera fruto. Essa palavra precisa gerar fruto em nossas vidas. E para gerar fruto nas nossas vidas, nós temos que obedecê-la. Então, eis aqui o princípio muito importante, a obediência à palavra de Deus. Jesus deu a palavra, precisamos obedecê-la. Obedeça hoje a palavra de Deus. Em vez de você buscar as suas coisas em primeiro lugar, busque a Deus. Mateus 6:33. Buscai a Deus em primeiro lugar, e estas coisas vos serão acrescentadas. Está falando de vestimenta, está falando de moradia, está falando de alimento. Deus, Ele é, na verdade, o Criador da vida. Ele é o doador da vida e o mantenedor da vida. Deus é santo, sua palavra é santa e o povo dele é santo. Então há um importante aqui. Deus liberou a palavra. Você precisa crer na palavra, porque ela já foi liberada. Palavra de vitória, palavra de alegria, palavra de bênção. Receba nesta manhã, no nome de Jesus, na sua vida,
que a palavra de Deus ela toque profundamente seu coração e ela faça com que o que está dentro, oculto, escondido, seja como Pedro. Nunca demonstrou para os outros que era de fato um pecador, mas naquele exato momento, diante da palavra de Deus, ele diz para Jesus: eu sou um pecador, afasta de mim. Eu não mereço isso aqui, eu não posso estar aqui, mas afasta. E Jesus, naquele momento, aconselha ele: a partir de hoje, você será um pescador diferente. Você vai pescar almas, homens, e não mais peixe. Aí, talvez um dia anterior, Pedro nunca pensou que pudesse abrir mão do mar, abrir mão da pesca, abrir mão de tudo aquilo para seguir uma carreira, para seguir uma jornada. Andar com Jesus não é andar no imprevisto, não é andar no imprevisto, é andar pela fé, é andar pelas convicções de fé, é saber que o caminho que Deus tem para ti não é simplesmente esse caminho que você às vezes tem preparado, olhado, batalhado de forma e pensando, como é que será eu daqui a 10, 20, 30, 40, 50 anos? O projeto de Deus é que você seja um príncipe, uma princesa, é que você seja elevado, não para padrão deste mundo, mas para padrão celestial. Então, que Deus te abençoe nesta manhã e entenda e creia que a palavra é a palavra de Deus, não é a sua palavra, é a palavra de Deus. A vida sem objetivo não faz sentido. Então, o objetivo da vida é a presença, e a presença de quem pode mudar a situação. Eu creio que Deus mudará a tua situação, como tem mudado a minha, e mudará nossas situações. Então, eu quero orar contigo, para que Deus consolide o teu coração e te dê paz neste dia, para que você possa ouvir a palavra de Deus e entender que você precisa mergulhar, alimentar-se dessa palavra. Querido Deus, no eterno nome do teu Filho amado Jesus, eu oro agora e eu te peço que o Senhor consolide no coração dos teus filhos a tua santa palavra e que esta palavra cause um impacto tão grande nestas vidas, a ponto deles reconhecerem que são pecadores e que precisam de ti. É uma causa nobre, justa e santa. É o Senhor que está trabalhando. E eu creio que a tua mão está estendida sobre a vida de todos. No eterno nome do teu Filho amado Jesus Cristo, assim te pedimos e também te agradecemos no nome de Jesus. Que Deus o abençoe. Que Deus ministre sobre a vida de todos e ministre sobre a sua vida para te fazer crescer, viver para a glória e honra do seu eterno nome. Um abraço e que Deus o abençoe hoje e sempre, no nome de Jesus.